Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos de Alemão em mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos falar sobre os verbos reflexivos, reflexiva Verben. O que você precisa saber ao analisar essa questão dos verbos reflexivos na língua alemã? Os pronomes reflexivos com dativo ou com acusativo, a lista dos verbos reflexivos reais e irreais, os verbos recíprocos. Os verbos reflexivos ou reflexiven Verben, como nós vamos denominar a partir de agora, eles requerem um pronome reflexivo chamado reflexiven ou reflexivo pronomen. Esses pronomes reflexivos, eles podem estar no acusativo ou no dativo. A gente já conversou em outros vídeos sobre essa questão do acusativo e o dativo. Só lembrando, nós não vamos entrar em detalhes da questão dos casos acusativo, nominativo, dativo e genitivo, mas isso sempre vai ter alguma influência. A gente não vai entrar nesse assunto no caso, tá? Mas só lembrando, o acusativo, que é o mais simples de todos, é o objeto da oração, o objeto da frase. O nominativo é o sujeito, aí depois tem o verbo. Para quem não lembra, o objeto direto da frase é aquele que é a resposta para o verbo. O verbo, quem faz alguma coisa e o acusativo é a resposta para o verbo. No alemão, é mais ou menos essa a comparação que se faz com a gramática portuguesa. E o dativo é para quem faz, no caso, quem recebe algum benefício com isso, tá? Reflexivo significa remeter para trás. O pronome reflexivo refere-se ao sujeito da frase, que é o nominativo. O verbo reflexivo, sich freuen, por exemplo, tem um nominativo e um complemento reflexivo no acusativo, como vamos ver a seguir. Complemento reflexivo é expresso com um reflexivo pronome, ou seja, um pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, ich freue. Freue é o verbo, ich é o nominativo, sujeito, subject. Ich freue mich. Esse é o reflexivo pronome. Pronomen. Du freust dich. Dich é o reflexivo pronome. Er freut sich. Wir freuen uns. O reflexivo pronome depende do subject, que é o sujeito, e deve indicar sempre a mesma pessoa no sujeito, não pode ir contra o sujeito, certo? O pronome tem que obedecer à questão do sujeito, não pode o sujeito ser uma pessoa e o pronome reflexivo ser outra pessoa. Ich freue dich. Não tem como ich freue dich, ich freue mich, certo? Eu me alegro, tá? Para primeira e segunda pessoas do singular e do plural, as formas correspondentes do pronome pessoal no acusativo e no dativo, respectivamente. Apenas a terceira pessoa tem a sua própria forma, sich, que é padrão para todas elas, tá? A terceira pessoa é igual tanto no acusativo, quanto no dativo, quanto no singular e no plural. Na verdade, o que muda é a primeira e a segunda pessoa do singular. Se você observar, a primeira pessoa do plural é diferente do singular, mas pro acusativo e pro dativo ela continua a mesma coisa, não muda nada. Ich, mich, mir, pro dativo. Du, dich, dir, pronome dir pro dativo e dich para o acusativo. E a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, é sempre sich. O que muda no plural é uns para a
primeira pessoa e euch para a segunda pessoa. Nem sempre é fácil distinguir os verbos reflexivos. É preciso distinguir. Existem duas classes de verbos reflexivos. Existem os echten, que é os verdadeiros, que a gente vai chamar de reais, nesse caso aqui agora, e os unechten, que são os falsos ou irreais, que nós vamos denominar dessa forma. Os unechten reflexiven Verben. O verbo waschen, por exemplo, vai nos ajudar a entender isso. Die Mutter wäscht ihren Sohn. Die Mutter, que é o nominativo, wäscht é o verbo, e o acusativo, Ergänzung, que é o complemento acusativo, ihren Sohn. A mãe lava o seu filho. Tá? Esse é o complemento, no caso, do waschen. Quem lava precisa lavar alguma coisa. No caso aqui, o complemento acusativo é o seu filho. Ela lava o seu filho. Der Vater, o pai, wäscht sein Auto. O pai lava o seu carro. Esse complemento acusativo é o carro. E o complemento nominativo é o der Vater, certo? Quem lava, alguém tem que lavar. E esse é, no caso, o complemento nominativo. No entanto, o verbo waschen também pode ser utilizado de forma reflexiva. Isso acontece quando o pronome reflexivo se refere ao sujeito. O sujeito mãe ou pai não lava, então, outra pessoa ou coisa, mas a si próprio. Ou seja, sich selbst, que é o pronome reflexivo. Agora, o pronome reflexivo assume a posição de complemento acusativo, certo? Esse é o pronome. Ó. O sujeito, die Mutter, o verbo reflexivo wäscht e o acusativo, o complemento acusativo, que agora passa a ser o próprio pronome, wäscht sich, ou seja, a mãe lava a si mesma todas as manhãs, angaben, que é todas as manhãs. Ich wasche mich täglich, eu me lavo todos os dias, certo? Ou seja, o nominativo, o verbo, e aí o complemento acusativo, que é o objeto. Quem que é o objeto? É o próprio nominativo, o próprio sujeito da oração. No entanto, se o verbo receber outro complemento, esse outro complemento, ele vai ficar no dativo. Esse pronome que antes era no acusativo, nessa situação, se tiver outro complemento, se tiver um outro beneficiado com aquele verbo, aí esse beneficiado vai ser, no caso, no modo dativo. Por exemplo, du wäschst dir deine Hände. Ou seja, quem que é o beneficiado final? Deine Hände. O nominativo é du. Du wäschst dir deine Hände. Tá? Esse é a parte acusativa. E aí o pronome ele fica no dativo, certo? Ich wasche mir meine Haare. Quem que é o beneficiado final? É meu cabelo. Mas o sujeito é o ich, mir. E este mir fica nessa situação no dativo. O pronome no dativo. Lembram que isso pode ser dia ou da mir.